Estamos no Maio Amarelo, movimento que ficou conhecido por chamar a nossa atenção para os cuidados no trânsito para evitar acidentes e mortes. E este ano o tema é respeito e responsabilidade, ou seja, comportamentos, que dependem de nós. Por isso, vim conversar com a Karine Mello, que é psicóloga, para falar sobre as consequências da impulsividade, da intolerância no trânsito. E você, ao longo da sua vida, talvez já tenha se deparado com esse desenho do Pateta, que mostra um homem tranquilo, gentil, mas que se transformava ao pegar a direção do carro. Veja só esse trechinho. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é para o Sr. Wheeler um motorista. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Karine, então a gente vê assim uma mudança brusca de comportamento, Por que nós nos tornamos, então, mais intolerantes no trânsito? Bom, quando a gente fala sobre comportamento humano, a gente tem que falar sobre como nós vivemos as nossas relações. Então, hoje somos adultos mais impulsivos, como você já falou, muito intolerantes, entramos muito fácil em disputas de poder, Então, quando a gente está falando de trânsito, o carro vira ali, um poder, uma arma na mão de alguém, pode ser uma arma na mão de alguém, Então, a gente entende que as nossas construções sociais, a forma como a sociedade lida hoje, com essa coisa do eu posso, é meu, é uma coisa muito individualista, A gente vai entendendo que quando uma pessoa, por exemplo, cresceu num ambiente não muito legal, com construções negativas em relação ao outro, que não tem muita empatia, que não tem respeito pelas individualidades, Porque essa questão do trânsito envolve muita empatia. Por exemplo, se tem um carro devagar no trânsito, Às vezes as pessoas buzinam, gritam, falam, anda mais rápido, você tá andando muito devagar, e não para pensar, às vezes, que pode estar com algum problema. O carro pode estar com algum problema, pode ter alguém doente no carro, uma gestante que acabou de ganhar neném, por exemplo, Então falta muita empatia. Então, quando a gente trabalha essa impulsividade no trânsito, agressividade no trânsito, é porque isso não é só no trânsito, é como nós hoje estamos vivendo as nossas relações muito tóxicas, Então, a gente precisa entender que o nosso comportamento no trânsito toma uma proporção maior, mas também porque no nosso dia a dia estamos sendo pessoas mais impulsivas, mais agressivas nas nossas relações. Porque é muito importante a gente refletir que esse comportamento impulsivo e intolerante, ele tem consequências. No dia a dia, na correria, você quer chegar rápido, Você tá muitas vezes dirigindo, pensando em outras coisas, mas acho que todo mundo tem que pensar aquela questão, de ação e reação. Isso pode trazer consequências para você e para uma pessoa, um pedestre, um ciclista, ou a pessoa que está em um outro carro, Uhum. Somos pessoas muito responsivas, Isso que você falou é muito interessante. Às vezes a gente só quer descontar aquilo que aconteceu com a gente quer responder, ser reativo a alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa buzina, você quer reagir e geralmente a gente reage, a nossa defesa de ofender também, E aí a gente entra a questão de controle da raiva, aí a gente entra o autocontrole, o controle das nossas emoções, Então, se você tá vivendo a sua vida
você não está tendo controle das suas emoções, você sente que você está num limite emocional muito grande, que é o que está acontecendo muito, né? As pessoas estão num nível de exaustão emocional muito grande por causa de tudo que está acontecendo, enfim. Isso se intensifica muito mais no trânsito, porque você às vezes tá ali naquele lugar e as suas emoções, elas vão aflorar. A gente fala do controle da raiva, o que acontece? A gente tem, nosso cérebro tem, né, os nossos controles inibitórios. Então, os nossos controles inibitórios são responsáveis por as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões. Em momentos de raiva, o nosso cérebro, ele desliga esses controles inibitórios, porque a gente precisa de reação. No carro, por exemplo, a gente precisa muito disso. Você está no momento de tensão, você está dirigindo, você está no momento de tensão. Então, se acontece um acidente, você precisa de reação. Você não pode pensar muito no que você vai fazer, porque senão você vai sofrer um acidente. Aqui o carro da frente freou. Eu tenho que frear, eu tenho que ter um reflexo mais rápido. Então, o seu cérebro, naquele momento que você está dirigindo, ele está mais preparado para reações rápidas, porque você está num ambiente que é propício para isso. Então, se você já está assim, o seu controle inibitório desliga ali naquele momento, que é bem uma chavinha assim no nosso cérebro mesmo, desliga ali, é mais fácil você agir mais impulsivo, né, nesse momento. Se você não consegue controlar suas emoções, a raiva, aquilo que você está sentindo, é possível que você tenha reações mais agressivas nesses momentos. Esses controles, eles são importantes. Então, como que a gente pode retomar esses controles? É tentando se acalmar, respirar fundo e reproduzir, então, a empatia, entender por que o outro está correndo, não é problema meu, né? Eu não tenho que entrar em disputa de poder com o outro que está correndo, porque senão se ele está com pressa, deixa ele com pressa, né? Não é problema meu o que o outro está fazendo. É problema meu o que eu estou fazendo. Não está no meu controle o que o outro está fazendo. Então é importante a gente ir construindo isso na nossa mente para a gente ser menos impulsivo. Uhum. É aquele princípio mesmo quando a gente faz as aulas teóricas, né? Da direção defensiva. A gente ter controle das nossas atitudes e não esperar do outro, não entrar na pilha do outro, né? Exatamente. A gente pode pensar na direção defensiva, né? Mas a gente pensar numa direção defensiva que não seja agressiva. Não precisa ser agressiva. Para eu me defender, eu não preciso ser agressiva com o outro. Esse é um ponto importante. A gente entender que para me defender, eu não preciso descaracterizar o outro, eu não preciso xingar, como você disse, o outro, eu não preciso buzinar meu carro, eu não preciso cortar porque me cortou, né? Porque não é uma disputa. Ninguém vai ganhar, né? Então é a gente centrar em nós mesmos e pensar o que eu vou ganhar, né, fazendo isso, né? Vai te estressar, às vezes você está indo para o trabalho, você já chega estressado e lá tem outros problemas e aí vai virando uma bola de neve no dia daquela pessoa. Então quanto mais ela centra nela mesma, né, ela consegue se concentrar no que ela está fazendo, né, não me preocupando tanto com a vida do outro, né, mas a chance dele conseguir viver uma vida no trânsito mais tranquila melhora, né? Obrigada então, Karine, pelos esclarecimentos. Siga o Zug nas redes sociais, né? Curta essa entrevista, se inscreva no nosso canal no YouTube, Zug Conteúdo o tempo todo.